Tcharam! Oi, Ana, tudo bem? Eu, te- eu, o vídeo foi pausado aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Regis, boa noite, tudo bem? Tá aqui a minha pituca. Oi, Flor, você tá Oi, Rê. tudo bom? Deixa eu Tá, explicar para tá todo muito mundo. difícil. Deixa eu explicar para todo mundo aqui que é assim, né? Boa noite para quem já vi que o Regis está aí, o maridão está aí. Já vi, Tá, pelo visto, sua irmã está aí também, seu minha cunhado, né, mãe, Regis? Então a eu Dé. então vou explicar para todo mundo o seguinte: a Mandinha lida super bem com a parte da tecnologia. O Regis é craque, ele é fera nisso. A Rê não é assim. A Rê tá assim, fica super feliz quando consegue fazer alguma coisa, parece criança, né? Então eu vi que o vídeo estava pausado, aí eu desliguei e reiniciei. É isso. É Ô, Rê, isso, minha mas é que amiga. é boa em muita coisa já. Ah, vai. Mas É, estamos sim. juntos, é por isso que é gostoso, né? Mas eu me divirto. Oi, Eugênio, boa noite, tudo bem? Boa noite para você que está entrando aqui. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu tenho muito que agradecer essa moça linda que está aqui na minha frente, porque é uma pessoa importante para mim. Não tem uma pessoa, é, aliás, não tem uma pessoa que entre que não seja importante, né? Porque eu acho que senão não faz sentido, né? A Amandinha é isso. E eu chamo a Amanda de É. Amandinha muitas vezes, viu? Não porque ela é pequenininha, Chama. não. Eu chamo com carinho, porque ela é gigante. Ô, Rê, foi amor à primeira vista, né? Foi, foi. Eu acho que a gente pode até contar, né? Como é que a gente se É, conheceu. Não sei se o Policarpo vai entrar, se o Marcelo vai entrar, mas eu ele acho tá que de férias, tá passeando, tá na tá praia. na praia. Ai, que delícia. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar, né? Que o Marcelo Policarpo é uma pessoa muito especial na nossa vida e a gente Sim. tem certeza absoluta. Ele é trainer da Sociedade Brasileira de Coaching. Ele tem uma história de vida formidável que só faz com que a gente admire mais ainda a pessoa dele. E, de repente, eu não havia feito qualquer formação com ele, mas já o conhecia lá da SPC. Mas é através dele que a gente entrou uma na vida da outra, não foi, Amandinha? Porque Foi. da nossa primeira, depois da segunda formação na Points of View. A Points of View tem uma história incrível. Se você quiser falar, contar um pouquinho sobre isso, porque é muito bacana. Porque quando eu conheci a Amanda estava ajudando o Marcelo Policarpo, estava lá auxiliando na formação, na primeira formação, que eu estava até com o Afonso pela RA, né? Mas eu já conheci, já me apaixonei. Oi, Ione, tudo bem? Já conheci a Mandinha, já me apaixonei. A gente teve uma empatia ali e, Foi. e eu acredito sim que é uma ferramenta também tão especial que a parte mais incrível é que mexe tanto com a gente, porque ela trabalha com a fotolinguagem e ela é inspirada na corrente do bem. E, para mim, a história da corrente do bem tem até o filme. Aliás, a gente nunca falou sobre isso, né, Amandinha? Você já Não, assistiu, você já assistiu esse filme? tá, já assisti. Para Há quem muito não tempo. assistiu, né? Para quem não assistiu, assista. É um filme que ensina muito. E acho assim muito incrível, assim, assistir agora
sei que todo mundo vai chorar, mas é muito incrível. Por quê? Porque é exatamente parte de uma criança, eu não vou dar spoiler, mas assim, é exatamente a proposta de que juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. Eu acho até que é aquela história, esse filme planta uma semente na gente. Qual é a semente? Não importa se você vai esperar uma árvore crescer para você pendurar o balanço, para você poder se balançar ou sentar à sombra dessa árvore. Plantar a árvore já te satisfaz. Porque você sabe que o dia que você for embora, você vai deixar essa árvore para alguém usar essa sombra. Então, isso te satisfaz, isso te preenche. E o filme, eu posso dizer que basicamente conta isso. Então, oi Ruth, tudo bem? Até a prima do Fon está aqui. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Eu acredito que é muito oportuno, né, a gente falar disso, Amandinha, porque no fundo, tudo isso que está acontecendo no mundo, acho que hoje é bem oportuno isso, né? A gente se conheceu através da Points of View, através do Marcelo Policarpo. Dali, nós conhecemos pessoas que passaram a ser especiais, né? Depois a gente fez junto, nós fizemos juntas a formação, a segunda. Tá cheio de família aqui, né? Tá cheio de família. Tá. Legal, muito bacana isso. Ah, meu sobrinho, Gabriel, lindo. Muito bacana. E assim, e a gente se conectou. E eu acho que o mais importante, né? E é legal a gente falar isso, porque a Amanda é coach, eu sou coach, e de repente a gente se conectou. E se vocês perguntarem assim, ah, mas existe concorrência? Existe. Olha, eu vou falar uma coisa. Oi, Cauã, tudo bom? Nossa, o Cauã também, você não tem ideia. Ele é um rapaz incrível também. Ele veio para fazer a diferença também no mundo. E é legal a gente falar sobre isso, porque é aquela história. Quando você conhece alguém, você se conecta, né? Você entende que no mundo tem espaço para todo mundo e que cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua impressão digital. Só que junto a gente pode fazer tantas construções incríveis para impactar, né, e reverberar no entorno, que a gente acabou se juntando aí, e aí agora você fala, porque senão eu já falei muito. Ah, e assim, eu acho que isso tem tudo a ver com o coaching, né? A gente falou da corrente do bem, essa busca em ser melhor, em ter a consciência de que a gente faz parte de um todo, né? Desse mergulho na gente, para que a gente tire o melhor para a gente e para os outros também, né? Sem dúvida. E é isso, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar. E a Points of View é uma ferramenta que a gente utiliza, né, Rê, para o processo de coaching. Então, é uma ferramenta que eu sou apaixonada, até porque eu tenho uma formação em publicidade, então a criatividade está no sangue. Sim, sim. E aí a Points of View, ela pode ser até um próximo tema, né, Rê? Sim, Para a gente pode ser, falar com dessa certeza. ferramenta de fotolinguagem Exatamente. E é eleva, legal, né, né? Amandinha, para a gente falar também que, assim, é uma ferramenta incrível que pode ser usada para trabalhar tanto individualmente com pessoas, quanto em grupos. E, assim, tanto para fazer workshops, mas o que é incrível? Ela tem exatamente a proposta, como o próprio nome diz, né? Mais do que ser à vista de um ponto, ampliar o nosso ponto de vista e as perspectivas, né? E é isso que a gente acaba vendo. Então, muitas vezes, como ela trabalha com fotografias e cartas, muitas vezes, se a gente pensar que a nossa linguagem verbal se baseia só em 7% e os outros 93% se baseiam naquilo que não é dito, né? Nosso tom de voz, a nossa expressão, enfim. Então, as cartas permitem um fluxo muito legal, né, Amandinha? E assim, a Amanda ela tem uma paixão pela Points e a gente acabou se conectando
E só para a gente falar aqui, nós já fizemos, inclusive, uma degustação juntas, com parte de quem participou, eram colegas da pós-graduação de conflitos, né? Então, as ferramentas da Points são incríveis, porque você, de repente, trabalha com tanta facilidade ali, com aquelas cartas, e muitas vezes aquilo que está emperrado para a gente falar, com palavras, né, verbalmente dizendo, fica mais fácil de você trabalhar com sentimento, emoção. E assim, é uma ferramenta muito incrível, porque ela potencializa tudo, né, Amandinha? É isso. Sim. Mas, enfim, a gente está aqui e estamos abertos. E eu queria, então, que a Amanda contasse assim: a gente se conheceu, a gente se conectou, a gente se gostou, a gente se grudou como parceiras, como amigas. Existe sim, e é muito gostoso a gente torcer uns pelos outros. Existe isso sim, isso é verdadeiro, né? Então a gente sabe, isso é sentimento, isso é muito legal. E eu sou muito grata por isso. Mas você pode falar agora, você agora pode contar. Que a gente resolveu bater um papo aqui com vocês para a gente exatamente falar aí, no meio da pandemia, tantas dúvidas que surgem, né? O que é o coaching? Tudo isso virou modismo, não virou modismo? Falar em propósito. E mesmo falar em resiliência, tudo isso é modismo? Não, isso não é modismo, não tem nada a ver com modismo, né? E aí eu vou deixar aqui com a minha parceira aqui, para a gente explicar, até porque a gente tem uma relação de amizade, a gente tem uma relação de parceria, e muito além. E eu vou deixar a Amanda falar. Pode falar, que eu adoro te falar, ouvir. Flor, vamos lá. Então, Rê, o que você acha de a gente começar? Porque, assim, eu fiz uma enquete, né? Até para a gente entender qual a demanda, quais as dúvidas. Porque a gente sabe que o coaching, ele é um processo, apesar de já ser antigo, né? Ele está sendo disseminado e ele está, assim, em alta agora. E a gente sabe que existe muita banalização, pela falta de conhecimento e pelos profissionais, né? Que muitas vezes não são capacitados e a gente vê, né? Tem piadinha. Então, qual que é a nossa intenção aqui? É explicar um pouco do que é o coaching, né? O que é o processo, para que ele serve, em que situação. Então, assim, acho que dá para a gente começar. O que você acha de a gente começar respondendo as perguntas? Acho E muito aí bacana. pode ser, né? A Renatinha que entrou aqui também para aproveitar e falar. Acho muito legal, principalmente porque a pessoa através de quem nós nos conhecemos, lá na Points of View, mandou também, que é o Marcelo Policarpo, que é uma pessoa, assim, um ser humano formidável. E por isso que a gente também se conectou, porque é um ser humano de uma profundidade de valores, princípios incríveis, né? Então não precisa nem falar, porque a gente chora junto mesmo, né, Amandinha? O povo Chora. chora junto, a gente chora junto. Então, eu acho legal. Até o Policarpo mandou também aí uma questão para Amanda. Mandou. E eu acho, sim, oportuno. Você estava até comentando de estar em alta ou não estar em alta. E vamos aqui falar. A Amanda é coach, né? A Amanda é coach também. E a gente praticamente pode dizer que a gente está quase batendo a garrafa no navio, porque não é verdade? A gente está quase batendo a garrafa no navio, porque a gente fazia um processo de mentoria, nós duas aqui, e eu tenho muito orgulho dela, é uma pessoa muito incrível. E eu acredito que, só para a gente explicar o porquê, como é que nasceu isso. A Amanda veio da área de publicidade e, de repente, ela se conectou e o coaching foi parar na vida dela e fez total sentido, né? E você que pode falar melhor do que eu, como para mim também. Então, na verdade, eu acredito que todo coach identifica que nós fazíamos algumas coisas que você fala, você se encontra, quando você se enxerga ali,
você se encontra naquela formação e você fala, nossa, isso aqui faz total sentido para mim, isso aqui me preenche, você encontra ali um propósito maior. E é exatamente aquilo. Quando você sabe o seu porquê, tudo fica mais fácil, né? Por quê? Porque a sua motivação vem totalmente aqui de dentro. E é quando você entende o que é e como é importante, você vê o outro voar na tua frente. E você sente que aquilo é um presente. Quando você vê alguém resgatar o brilho nos olhos, você vê a pessoa olhar para dentro dela e ali se reconectar, alcançando resultados e a pessoa vibrando com aquilo, você se sente totalmente grato. Mas isso envolve muito comprometimento, muito estudo, né? Então, isso que a Amandinha está falando é muito oportuno, sim, Amandinha, porque porque a gente sabe que o estudo é incessante. E é uma delícia, mas é um estudo incessante por quê? Porque requer aprimoramento o tempo todo, não é isso? Sim. E assim, né, para que a gente estava conversando, né, Rê, para exemplificar, né, para que o coaching serve? A gente às vezes confunde com ouvir aquela coisa da euforia, né, das coisas, a gente confunde o que é motivacional com euforia, e o coaching ele é muito mais profundo que isso, é um processo muito mais profundo. No meu caso, o que aconteceu? Eu tinha minha primeira formação, que é em publicidade. Eu fiz muito nova, né? Foi uma escolha um pouco forçada, um pouco sem muita consciência, né? Muita responsabilidade. E assim, eu tive uma carreira. Eu estava muito feliz com a minha sócia, que inclusive está aqui, a Débora, que Ó, foi vocês uma podem das dar minhas coração pra gente, a gente quer coração aqui. incentivadoras. E como que o coaching entrou na minha vida e esse processo? A gente foi fazer o processo de coaching para a nossa empresa. Só que assim, o coaching ele é tão profundo e ele traz à tona tanta coisa que está dentro do nosso coração, inclusive a coragem e assim a autoconsciência de a gente entender o que a gente realmente quer pra gente e quer ser no mundo e deixar para o mundo, né? Uhum. E eu percebi que aquilo que me completava era trabalhar com o comportamento humano, que é uma coisa que assim, eu sempre gostei de gente, né? Sempre isso me chamava atenção. Mas o que o coaching fez? É como se o coaching ele não vai falar para você o processo de coaching seja para que você vá passar. Uma mãe pode fazer o processo de coaching, um pai, um empresário, um jovem que quer decidir o que vai fazer, né? Que profissão ele vai seguir. Para você que quer mudar um comportamento, o coaching ele diz assim para você que você só tá onde você tá porque você quer. Sim, Porque a não sei você, Rê, mas eu não tinha essa consciência. Eu pensava assim, as coisas me trouxeram até aqui e eu não tenho o que fazer. Então sim. eu vou, né, tentar me arranjar da melhor maneira possível nisso que eu tenho. E o coaching, ele fala assim para você, talvez você tá tendo uma visãozinha aqui, mas você tem aqui, ó, você pode olhar, né, 360. Olha um pouco para o lado, olha para o outro. E o coaching, mais do que ensinar ou instruir, ele facilita o caminho, né? O Sim, coaching, perfeito. o processo de coaching e o profissional de coaching, ele não vai dizer para você o que você tem que fazer, né? Como a gente vê muita gente falando, né? Que você promete você ser milionário ou promete você ter sucesso. Depende do que a pessoa quer, né? Sim, Depende do isso que que para você ela falou, eu acho que é muito Depende do que para importante. ela é importante. E o coaching, antes de mais nada, como você falou ontem na nossa conversa, ele te leva a um mergulho dentro de você, Porque o né? primeiro processo é você colocar a luz, olhar para dentro de você. E aí você coloca a luz dentro de você, você olha e de repente você olha para talentos, você olha para forças que você tem, identifica, e a outra questão tão importante que hoje é importante é abordada
por toda a sociedade, né? E independente, a disciplina positiva, o coaching, a psicologia positiva, a mediação de conflitos, a conciliação, todos os métodos de solução de conflitos trabalham com essa questão do quê? Do protagonismo. É você não delegar a terceiros a responsabilidade sobre a sua vida. E isso é muito incrível, porque, de repente, você coloca a luz para isso. E de você mesmo identificar. Nós somos fruto das nossas escolhas. Mas aí você descobre que tem coisas ali e sonhos talvez adormecidos, né? Além de você se reconectar com quem você é, de você descobrir que no fundo, não é você querer que as pessoas sejam assim ou assado. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser reconhecido, quer pertencer, né? A gente tem esse senso de pertencimento, quem gosta de pessoas, quem lida com pessoas, né? Mas você entender que você tem ali uma contribuição para deixar. E hoje isso é muito importante, porque isso vai além, já faz muito tempo, vai além do nosso quadrado, do nosso umbigo. É você entender que não basta mais só isso, né? E isso tem a ver com senso de missão, propósito, com contribuição. Isso é um movimento que requer muito mais, e é uma delícia você ter autonomia e autorresponsabilidade para fazer essa construção. Então, eu acho que a primeira questão, né? E a gente conversou, assim, a gente não combinou nada, mas a gente conversou ontem rapidamente e a gente estava falando exatamente disso, que tem pessoas que ainda colocam assim, puxa, mas isso é modismo, não é? Não tem lâmpada do Aladim, né? Eu até faço brincadeira, todo mundo quer. As pessoas gostariam de apertar um botão, de esfregar a lâmpada, sair o gênio da lâmpada, mas não existe isso. Não existe processo em que você volta para dentro de você e não adianta, você quer que caia um cometa, passe, caia um meteoro ou no seu marido, ou na sua esposa, ou na sua família, mas a mudança de verdade, ela começa dentro da gente. E é aí que todo o entorno começa a mudar. E a gente vai entender, porque quando a gente passa pelo processo de mudança, o primeiro processo é cada um de nós, né, Amandinha? E a gente quer sair apertando o botão e virando a chave dos outros. Por quê? Porque, óbvio, aquilo que é bom para mim, eu quero fazer com meu filho, só que a gente não pode, a gente tem que entender que cada um está no seu processo de desenvolvimento, de despertar. E que tá tudo bem, porque tudo isso faz parte das necessidades de cada um de nós. E isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Só isso, né? Você falou sobre protagonismo e autorresponsabilidade. O processo de coaching, a gente pode até falar que isso é o centro, né, Rê, do processo, né? Quando você passa por um processo. Porque até então, né, voltando na minha história, eu culpava várias coisas para eu poder estar onde eu estava. Porque eu era muito nova, eu não escolhi, eu não soube escolher. Se minha mãe estiver aqui, ela não fica brava, mãe, mas tipo, minha mãe me obrigou a entrar na faculdade. Não, e assim, Então, eu passei não é culpa de 13 anos. ninguém. Não, Não mas é assim, eu culpa passei de 13 ninguém. anos acreditando nisso. E quando eu passei por o processo de coaching, parece que é uma coisa tão clara, mas a gente não enxerga, né? O processo de coaching, ele ajuda a gente a enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu pensei, tá legal, né? Eu fiz, a minha história foi legal, talvez eu queria mudar, mas por que eu não mudei? Por que eu não fiz outra faculdade? Né? Então, o processo de coaching, se a gente, né, falando do que é e para que serve, é como se ele nos ajuda a acordar mesmo, né, Rê? A parar um pouco de Pode olhar o passado, né? De despertar. olhar o passado e ficar apoiando, né, nas coisas que não foram do jeito que a gente quis. O processo de coaching, e é uma das diferenças, por exemplo, do processo de terapia. A gente não olha o passado, né, Rê? A gente olha assim, a gente aprende a aceitar e as coisas ficam muito mais leves, né? Tudo bem, eu cheguei até aqui, talvez não foi da forma que eu quis, ou eu não estou onde eu quero, mas ok.
o que que a gente vai fazer daqui para frente, né? Exato. É você entender exatamente. Ou você é vítima, ou você se torna. É você pegar, porque a vida é feita disso, de desafios e problemas também. E você pega o seu pacotinho, desembrulha e fala: legal, o que que eu tenho para aprender com isso? E agora o que que eu vou fazer de diferente? Porque isso é uma delícia. A gente só pode fazer isso quando a gente trabalha muito e é muito gostoso você ter essa consciência. E isso que você está dizendo, Amandinha, eu acho muito importante, porque, de repente, a gente até perguntou, né? A gente conversou o que você pensa em relação a várias modalidades aí que surgiram. Eu penso que está tudo bem, mas que as pessoas, sim, devem se cercar de cuidado ao irem atrás de ou de uma formação de um processo. Então, investiga, veja, olá, perfumaria essencial, tudo bom? Então, investiga, procura saber, vê depoimentos, entra no site, veja de onde vêm as formações das pessoas. Isso é importante? Nossa, isso é vital. Por quê? É muito. Né? Porque a gente também ri das piadas, gente. Vocês acham que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai se Ah, estressar? minha mãe entrou. A gente ri quando a gente recebe piada. E olha, eu falei isso com o Afonso um dia, lá no Sesc, quando a gente deu uma palestra no Sesc, eu falei, gente, tudo bem, não vamos ignorar o que existe. O que existe muita gente fala. Meu pai falou para mim, todo mundo que perde emprego vira Uber e vira coach. E eu não estou aqui julgando, não tem julgamento. Tá tudo bem. Agora, vamos falar o que é de verdade. Por isso que é importante você saber, né? Então, o coaching, por exemplo, Jack Welch, que é referência, né? Ele é falecido, recém-falecido, mas ele foi CEO da GE. E quando ele assumiu a liderança da GE, ela foi de 13 para 400 bilhões de dólares. Ele dizia, assim, dentre as muitas questões e os muitos legados dele, ele falou: no futuro, todo líder será coach. Na verdade, o que ele quis dizer com isso? O coaching é um processo estruturado, com começo, meio e fim. Então, você tem ferramentas, você tem metodologia cientificamente comprovada, para que a pessoa possa internalizar aos poucos isso e ir trabalhando essa mudança, porque é fácil mudar? Não, né, Amandinha? O cérebro da Não. gente gosta do quê? Daquelas representações mentais que estão gravadas, como o disco de vinil que eu costumo falar. O disco de vinil tem as ranhuras onde a agulha vai lá caindo, não é? Então, o nosso cérebro adora zona de conforto. E quando a gente vai ativando a nossa plasticidade cerebral, e a gente vai ali, né? Cada semana vocês foram se divertindo com uma coisa nova, e diário da gratidão, experimentar sabores novos para suas papilas gustativas mandarem uma mensagem, amigão, você vai se divertir. Vamos, né? Para quê? Para você ampliar isso, para você poder implementar novos padrões de comportamento. E a Amanda fez isso com brilhantismo, né? Não preciso nem falar. Por quê? Porque cada um de nós faz primeiro conosco, não é? Então, na verdade, o que é o coaching hoje está muito mais atrelado a você desenvolver competências. Então, se a gente pensar nisso, a gente tem hoje, por exemplo, a Mercedes-Benz do Brasil, a gente tem a IBM, tem uma equipe de coaches nas empresas. Gente, desculpa, mas isso é a realidade. Então, assim, se fosse algo que não tem consistência, né? Vamos falar. Então, não existe, isso é inconteste. Harvard, que é uma universidade, por exemplo, tem na cadeira lá na faculdade, os alunos agendam sessões de coaching. Então, isso é reconhecido. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito. Existe um compromisso, não é, Amandinha? Amanda, a gente está sempre conectada. Ela não para de estudar, a gente não para de estudar. E isso faz parte.
Porque é assim que os profissionais que são comprometidos com o desenvolvimento humano fazem. Porque se você é o lifelong learning, né? É o conceito hoje e a gente precisa. A gente precisa. E mais, eu falo para você, né, Amandinha? Se vocês estiverem estudando determinado assunto, você vá lá, beba água daquela fonte. Vai lá, beba água de outra fonte, para você conhecer pontos de vista diferentes. Isso é extremamente salutar. É muito enriquecedor. Então, assim, né, já que a gente entrou nesse assunto, qual é uma dica? E assim, o que é importante se você for procurar um coach, né, para que quem tá aqui, ou você pensa assim, tá, mas eu preciso. Como que você sabe que eu preciso de um coaching, eu quero um coaching? Se você tá num lugar, que a gente fala do ponto A, né, Rê? Sim. Você tá no ponto A, mas você quer estar no ponto B. E isso pode ser uma mudança de comportamento, como a gente falou, pode ser várias coisas. Pode ser um hábito que você tem que você quer mudar, pode ser uma profissão que você quer trocar, pode ser autoconhecimento, Exato. autoconsciência. Sim. Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, então o coaching ele serve para você, né? Ele serve. E o que você precisa saber? Saiu um estudo na Harvard, acho que em 2009, eu não me lembro agora muito bem, até anotei o nome, que foi feita pela Diane Coate e Carol Kaufman. Pela Carol Kaufman. Isso. E o que foi questionado? Dentre os coaches, qual é as principais características, o que você precisa para saber se um coaching, os critérios para você escolher um coaching, mais do que o portfólio dele, mais do que se ele atendeu pessoas famosas ou não, é saber assim, se ele tem uma metodologia clara. Porque um dos pontos do coaching, até o que acontece essa banalização, é porque o coaching não adianta só você saber trabalhar a ferramenta, conhecer uma ferramenta e outra, e cara, eu sou coach, né? Eu posso ser um coach. Até eu li e eu achei interessante uma analogia. Você pode saber tudo de um bisturi, de que material ele é feito, né, Rê? De que ele é formado, qual a espessura, mas isso não significa que você vai saber usar ele. Então, uma metodologia, gente, uma metodologia clara, né? É um critério, e foi nessa pesquisa o maior critério, o mais importante para você escolher uma pessoa para te acompanhar nesse processo, para você saber escolher um profissional. E é um pouco do que banaliza a classe. Mas o que eu acho que a gente percebe que assim, em todos os setores, né, Rê? Existem bons profissionais e ruins, profissionais ruins. Sim, Então, em tudo. Em Não tudo, importa. em tudo. Na Não medicina, na advocacia, em todos os lugares. E você vai encontrar todas as faixas de preço, Exato. entendeu? Mas é aquela história. E aí entra a diferença entre o preço e o valor. Apertar o parafuso pode custar 50 centavos. E apertar o parafuso pode custar R$ 959. Poxa, mas apertar o parafuso, pois é. Só que o quanto aquela pessoa estudou para apertar o parafuso, né? E aí vem, eu não estou aqui, mas sim, porque tudo isso também envolve outras coisas, né? Você pode falar para mim assim, me indicar um super médico especialista em joelho, eu preciso de um ortopedista especializado em joelho, mas se eu não me conectar, se não houver ali um rapport, uma empatia A entre empatia, né? Exato, não é? Então isso é muito importante, porque o coach é o profissional que nunca vai dizer para você o que você vai fazer, nunca. Coach não Não é tenho essa consultor. esperança. Exato. Coach não vai, né? Isso que a Mandinha falou é muito importante, porque tem pessoas que às vezes, e muitas vezes você pode identificar assim, olha, agora, nesta ocasião em que um vírus invisível colocou todo mundo trancado em casa, será que está na hora de eu tirar meu projeto? Olha, se você se perguntou a respeito disso, eu só digo o seguinte, se não for agora, quando será, né? Nós precisamos, cada um de nós precisa olhar para dentro assim, o que te faz feliz?
E muitas vezes a gente vive décadas achando assim, eu tô feliz, eu sou grato, eu agradeço por tudo, mas se tá faltando alguma coisa, não fica esperando um cometa passar, um meteoro cair. Porque às vezes você só identifica que falta algo. Você nem sabe que você quer sair desse ponto A para ir para o ponto B, porque você ainda não sabe onde é o ponto B. E é no processo que você identifica de repente, e aí você vai olhar para aquilo e pode acreditar que vai haver um ponto B, de repente um ponto C ou um ponto D, não é? Sim. Mas que na medida em que o autoconhecimento é você colocar a luz para dentro de você, um espelho, mas de um jeito que você vai se enamorar de quem você é. Eu acho que essa é a coisa mais gostosa. Às vezes a gente viaja, a gente faz massagem, a gente passa por várias coisas que nos dão aconchego, fazem carinho. Mas, às vezes, e muitas, a gente tem medo. Se alguém disser assim, você quer investir num processo em que você vai tirar muitas camadas dessa cebola, mas é fácil, é simples, é bico, é só gostoso? Não, não é. Mas depois é uma delícia, não é? É muito bom. E é um processo contínuo, né, Rê? Sim. Apesar do coaching, até aqui até para já entrar, responder algumas perguntinhas, né, que tiveram lá. O coaching, ele substitui terapia? Não, ele não substitui terapia, né? Não, e não Ele tem não, nada a ver, né? Uma coisa, não tem nada a ver. outra coisa. Isso. E o coaching, uma das diferenças, a gente poderia aqui citar várias, mas uma das diferenças é que ele tem começo, meio e fim, né, Rê? Ele é um Exato. processo, porque o Exatamente. coaching, a intenção, né, e a função é ensinar, né, mas é levar você a ter pensamentos, né, pensamentos mais eficazes. E o que a gente fala que é contínuo, aprendizado contínuo, é porque você vai ser independente. Você não vai precisar de um coaching ali falando, um coaching, né, falando para você, faz isso, faz aquilo. Você vai aprender a pensar, você vai aprender a ter ações mais eficazes, porque você vai se Exato. conhecer melhor, você sabe o que é importante para você, você vai descobrir os seus valores, você vai descobrir os seus talentos, as suas capacidades, aquilo que você quer ou aquilo que você realmente não quer. Então, Exatamente. essa ideia do processo de coaching é te facilitar a estrada, mas você vai poder usar isso para outras questões que vão surgir, né, Rê? Outros Sim, dilemas que vão perfeito. surgir, né? Então, essa é uma das diferenças, né? Enquanto a terapia, o psicólogo, ele Isso que vai você poder falou também é ter uma travada. bacana. Aí, voltou, voltou. E Aí, mas faça um processo de coaching, por exemplo, de carreira, porque eu quero fazer uma transição de carreira. De repente, eu posso fazer depois um outro processo? Lógico que sim. Isso também é importante a gente distinguir. Agora, num processo que acontece, existem pessoas que inicialmente chegam e falam assim: olha, o que eu quero é uma promoção. E às vezes a pessoa fala que quer uma promoção, a gente começa a trabalhar e de repente ela enxerga que o que ela quer é melhorar o relacionamento dela ali no casamento, ok? Mas isso, a pessoa que enxerga. Então, isso é muito importante a gente dizer. Ao final do processo, o que acontece? A gente faz uma validação. É isso que a Amanda falou. Por quê? Porque a intenção é essa: você internaliza as ferramentas de tal forma que, ao final do processo, simplesmente o que acontece? Você checa, tá bom, a ponto da gente chegar e falar assim, ok, é isso que você quer. E o que acontece se essa pessoa
pessoa morrer do seu projeto. Não tem problema, eu vou fazer assim, assado, assado, e a pessoa desenvolveu o quê? Simplesmente ela identifica as forças, os talentos, características, desenvolve outras competências necessárias para alcançar aquele objetivo e os resultados. Ela entende como é que ela estrutura e constrói ali, desenvolve metas neurologicamente corretas. E Então, ao até final, você a falando, eu me pessoa lembrei simplesmente vai descobrir ali que ela tem uma eu vi um habilidade vídeo de e falando assim que o desenvolver coaching, estratégias para a gente é alcançar contra o resultados. Não é fracasso, né? isso, E é Amanda? muito contrário a isso. Que o processo de coaching, ele um processo bem feito, você, com esse aprendizado contínuo, uma das coisas que a gente aprende muito é você tirar aprendizado de qualquer situação da sua vida, né? Então, assim, e o fracasso, ele vai fazer parte. A gente não rejeita o fracasso, né? Um mito que eu vejo muitas pessoas, né? As piadinhas. Ah, Exato. não, gente, o E a gente fracasso, nem a gente a gente ressignifica. aprende com ele e a gente aprende a aceitar Exato. muito mais fácil e aprender com ele do que ficar se lamentando, né? Porque eu Sim. fracassei, porque eu errei, porque eu fiz isso. A gente para um pouco com o porquê, né? E fala assim, beleza, o que isso pode me ensinar? E agora, o que eu faço para, então, eu conseguir chegar onde eu quero, né? Exato. Não, e outro. Perfeito. Perfeito. Excelente, porque não são as quedas que nos definem, pelo contrário, mas sim a nossa capacidade de levantar, seguir adiante e falar assim: que legal, aprendi, o que eu vou fazer de diferente agora? Então a gente perde essa questão, por quê? Porque nada disso nos define. Porque nós temos, olha que legal que é, porque você simplesmente reforça tua autoestima, tua autoliderança, tua autoconfiança. Os pilares da autoliderança, os pilares da liderança são exatamente autoconfiança, que começa trabalhando a autoimagem, autoestima, autoeficácia. E olha, gente, aqui até os dogmas fazem Outra coaching. perguntinha, Porque em Rê, muitas acho que a gente sessões até a gente respondeu, mas tinha a assim, Babalu, a como gente tinha o se a pessoa Logani. que perguntou tivesse, Agora, né, vendo a até gente os dogs para fazem sentir coaching, né? que foi respondida. Se o coaching substitui terapia, a gente já falou que não substitui. O coaching pode ajudar com depressão? Não, né, Rê? Não pode, gente. Cada um no Sim. seu quadrado. Então, o coaching, ele não trabalha depressão, né? Não, exato. E Então, no seu quadrado, o coach. Exato. Acho legal falar que o coaching com ING é o processo, como a Amanda falou, estruturado, com começo, meio e fim. O processo, então, coaching. Quem aplica o processo, o profissional que aplica o processo é o coach. E o profissional, e a pessoa, o cliente que recebe o processo, que é o objeto do processo, é o coach, com 2 Es. Então, coaches com ES, mas é só um E, são vários coaches, vários profissionais que aplicam. Coaches, várias pessoas que recebem o processo. E isso que a Amanda falou é muito importante, porque o coaching tem um código de ética, tem um código de conduta, obedece ali. Existe a questão da confidencialidade, do sigilo, como tem na mediação de conflitos, na conciliação. Então, assim, a gente tem o que acontece? Coaching não trata depressão, né? Em casos excepcionais que a gente nem quer entrar aqui, só com autorização do psiquiatra, que é o profissional competente no momento para que o lidar com isso, profissional, é que pode psicólogo ou haver um psiquiatra processo paralelo. determinar Mas que o em trabalho de um determinados coach casos, pode e aqui ser a feito gente em não vai paralelo, abordar mas isso, né? Não é a essa a gente questão. não é o nosso quadrado. E isso é uma coisa importante também, para quando vocês forem escolher um profissional para passar por esse processo, avaliar, né, o que ele promete, né? E se ele trabalha dentro da ética. É uma coisa muito importante e muito relevante.
Outra perguntinha, o processo de coaching, ele serve apenas para a área profissional? A gente já falou que não, ele serve para qualquer área da sua vida, desde que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me conhecer melhor, eu quero ter mais resultado na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida como mãe, como Sim, pai, como professor. Tem muito psicólogo, né, Rê, que faz também, ele tira a exato, certificação, porque ele consegue otimizar os resultados dele. Então, não é exatamente. só para a área profissional. Tem isso, só para a área profissional. E assim, existe, é importante a gente falar aqui também, porque qual que é a grande questão, já que a gente falou que grandes empresas têm até equipes em que os profissionais e CEO, diretores, entram no site dessas grandes empresas. Uma vez o Afonso estava, recentemente, ele estava em São Bernardo, numa empresa, e enquanto ele conversava com o diretor, estava ali, ele simplesmente mostrou. Existem sim, existem coaches que já são cadastrados para trabalhar em determinadas empresas. E por que isso? Porque esse trabalho proporciona o quê? É um processo estruturado que tem ferramentas, com validação e você pode mensurar, por isso que tem tanta diferença entre você dar um treinamento e treinamento mais coaching. Porque tem uma ideia, e é importante que você lembrou disso muito bem, por sinal, que as pessoas têm uma ideia de que coaching tem a ver com motivação e euforia. Quando vamos explicar, primeiro, euforia e excitação é uma coisa. A motivação, de verdade, como a própria palavra traz na etimologia, é um motivo que te faz entrar em ação. E para a gente entender, isso não é simples assim. Então, muitas vezes, em alguns eventos, o que acontece? Tem música? Tem, mas não é por isso que a gente fala que tem a ver com euforia. Uma vez, eu falo isso porque uma vez numa palestra lá em Campinas, o que aconteceu? Me perguntaram, pô, mas você vai pôr música porque todos os coaches se penduram no poste, se penduram. Não, calma, vamos entender por que alguns coaches fazem isso e põem a música. Porque no momento em que você coloca a música e as pessoas vão ali, o que acontece? Você ativa as suas terminações nervosas para você receber informações. Você manda mais oxigenação para o teu cérebro, para que esse processo, junto com a plasticidade cerebral, Sim. para que isso facilite esse conteúdo novo para chegar. Não significa que é tudo oba-oba, tudo festa. Então, vamos explicar as E você coisas, pode até, né? na sua E até pesquisa, para porque quem não significa, e eu não pensa em estou contratar um aqui profissional, ver invalidando qual é a linha ou dele. isso não é Se você é uma demérito, pessoa que não, gosta é mais só dessa uma linha, tem explicação. profissional que vai te atender. Se você é uma pessoa que, né, a mais racional, mais pautado em comprovação científica, Exato. em, né, dados, você vai ter profissional para isso também, né? E eu quero falar só para a gente não correr o risco aqui. Amanda e eu combinamos. Quem quiser mandar perguntas para nós, mande para nós no direct. Mande perguntas. A gente não vai deixar de responder. E a gente até combinou aqui que para 5 primeiras pessoas que enviarem, né? Enviarem a palavra coach. E mesmo se tiver perguntas, nós vamos dar um presente que é um assessment gratuito para essa pessoa poder fazer. E depois a gente vê com a pessoa e agenda uma devolutiva do assessment para a pessoa entender como é que ela pode fazer uso dessa ferramenta. O assessment é uma avaliação, e isso não fica assustado, não fica assustada, porque nenhum assessment diz
acerca de quem você é, mas sim de como você está. E esse assessment nós consideramos bastante especial, né, Amandinha? Por quê? Porque ele é fruto de mais de 34 anos de estudo e você vai conhecer suas forças e isso vai possibilitar que você identifique quais são aquelas que mais te caracterizam para você potencializar Entrou tanta gente aí a sua aqui, eu nem performance mandei em beijo. outras O áreas e para não dizer todas as Fabiano, áreas da sua vida. Oi, Valério, a Vera, minha tudo bom? irmã, A o Vera também, ó, lá da Fabianinho, que é meu SBC. irmão, laço de Tudo bem? coração, Bem-vinda. lindo. A Catinha, A beijo gente para vocês. não mandou, mas um beijão para vocês. Isso. A E, gente acho que acabou respondendo, né? Amanda, conta Porque assim, algumas pessoas conta aqui ridicularizam pra tanto. gente. Você falou A que o minha irmã Policarpo linda. mandou uma Por que que algumas pergunta pessoas para nós, ridicularizam né? tanto, né? O processo de coaching profissional, A né? gente acabou E acho que a gente respondendo. acabou. Isso, isso. Ok. E foi aquilo que a gente conversou numa boa, né? Que a gente também ri. Gente, todo mundo quando manda piadinha, a gente já passou por várias fases. A gente também ri. Por quê? Porque é verdade, né? Como existe o açougueiro, existe, e eu não estou aqui julgando ninguém. Oi, querida, um beijo grande. E existe todos os tipos, na verdade, existem todos os tipos de profissional. E tá tudo bem. Por isso que é importante você se cercar dos cuidados, só de você saber qual é a formação. E a gente respeita aqui, porque nós conhecemos várias instituições, várias formações, tem formações que são sérias, outras não. A gente só pode dizer uma coisa. Na verdade, o que é importante, verifique o propósito desse profissional que vai trabalhar e assim, e vai realmente, o coach exerce ali o papel de facilitador, mas num processo que requer comprometimento, entrega total, compromisso com o resultado e a compreensão e valorização que tem ali na frente dele uma outra vida humana. E eu não tô, podia ser até um cachorro, mas assim, como o coaching envolve uma outra vida, então a gente Ele está é falando. lindo. Então só se cerque desse cuidado, né? Certo, Amandinha? E agora eu Tá. queria que a gente falasse, porque obrigada, viu, querido? Muito prazer. O Afonso falou que a gente está com pouco tempo, mas eu quero aqui dizer, vamos contar, porque perguntaram também já, né? A Amanda e eu nos tornamos amigas através da Points of View, que é a ferramenta de fotolinguagem inspirada na corrente do bem. A gente teve um processo de mentoria e eu tenho muito orgulho dessa querida que é a Amanda. É uma pessoa que entrou na minha vida e vai ficar para o resto da vida. Eu adoro, amo de paixão. Não dá para você falar que você trabalha com uma pessoa e que essa pessoa não passa a morar no seu coração. Isso é impossível. Impossível de imaginar isso, né? Então, é uma pessoa que eu amo muito, admiro muito. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para nós. E eu acho que a grande questão é assim, né? Vocês já imaginaram, se vocês tivessem oportunidade de repente, você se tornar a sua melhor versão, você alcançando maiores e melhores resultados. E você fazer isso em diferentes proporções e diferentes patamares. Pode ser numa empresa trabalhando com líderes. Você já pensou o que é ter uma equipe de alta performance, trabalhando com líderes, otimizando recursos, mas assim, qual é o recurso? O ativo mais importante é o capital humano. E você fazer isso em diferentes esferas. Está E a Amanda está acabando, mas aí, quero eu também estou agradecer você aqui também. para Amo você poder de fazer isso e paixão. esclarecer várias dúvidas Agradeço que porque você você tiver faz parte do meu eventualmente, pode processo, escrever para né? Desse nós, que a processo gente está aqui contínuo. aberto. E espero que logo, Certo? logo a Então, gente vai ter projetos juntas, né? Ter novidade. também.
Vamos, e vocês podem aguardar. Nós já Sim, fizemos degustação de ferramentas aí da Points of View, e vem coisas pela frente, virão coisas pela frente, coisas muito boas, também te amo, né? Rê. E a gente convida vocês para fazerem parte depois, para conhecer, Ah, é porque são ferramentas muito incríveis. Minha muito flor, bom. amo você. É tão bom a gente poder falar que a gente ama as pessoas, Imagina, né? eu que É tão agradeço, gostoso Rê. isso. É uma Espero que delícia. venha Amo muitas, você, amo sua né? família, amo Dessa seus primeira venham filhotes muitas. E peludos, a gente amo possa todo bater esse mundo, papo viu? gostoso. Obrigada. E é isso. Com certeza. Depois a gente faz uma para contar a respeito da Points, né? E para falar um pouquinho de trabalho, de tantas outras coisas. E eu tenho certeza. Mas vocês têm aqui duas pessoas que são muito apaixonadas por Certo. pessoas e comprometidas com pessoas. Por isso que a gente fala com essa, né? Com esse sentimento, com esse compromisso. Ah, Certo? meu cunhado entrou, Rony. Oi, É Rony. exatamente isso. E a Abraço. gente agradece a todos vocês que estão aqui, quem tá, os Legal. maridos, irmãos, quem está com o É muito dedinho importante aí a nos gente ter corações, muito as obrigada. pessoas importantes na nossa vida, né? Oi, Rony, muito Tá junto com prazer, a gente, né? E dando muito apoio. Muita gente prazer, aqui. muito Minha prazer. mãe entrou, Trevisan, Ana Maria. É verdade, é verdade. Ela já te conhece das conversas que eu A tenho sua com ela. mãe, muito Agora tá te prazer, conhecendo muito pessoalmente. prazer. Como vai? Muito É, prazer, que delícia das conversas, né? É. Que gostoso! Sem chorar, é isso, senão nós vamos chorar nós duas aqui. E a gente chora de emoção, porque isso, assim, isso faz parte daquelas coisas que não tem preço já. na vida. Muito prazer, querida. Muito prazer. Parabéns pela filhona linda. Não, ninguém vai chorar, mas a gente já se emocionou muito juntas, não? E essa é a emoção boa, a emoção da gente de repente conhecer várias outras formiguinhas como nós, mas formiguinhas que se sentem assim, a gente sabe que juntos nós podemos sim ajudar a construir uma sociedade melhor, Muito. menos Mas é desigual, mais quando a justa, gente faz o que a né? Em que gente as pessoas ama, sejam vale a autorresponsáveis. pena, né, E Rê? a gente Vale tem a pena a certeza, dor do assim, a gente tem muito processo, trabalho da pela frente, né, mudança, porque a gente Amandinha? sabe que não é fácil, né? A Nós gente não somos promete facilidade, né, Rê? Não promete facilidade. É, com certeza, não. com certeza. É verdade. Não, não tem facilidade. Não é fácil, né? Às vezes não é fácil, não é massagem. Não é. Às vezes você tem que tocar em algumas coisas, olhar para algumas coisas. Muitas vezes, não é? É É, exatamente isso. Às vezes você olha para e fala: caramba, mas do mesmo modo que a gente descobre é. Cacilda, ninguém faz nada com a gente se a gente não deixar. É uma Mas a descoberta. gente também fala, Quando eu nossa, descobri eu isso, que sou Rê, quando eu responsável por descobri todos a os meus sonhos, meus autorresponsabilidade, projetos, que ninguém sou, era culpado é, por onde eu é. estava e como eu Isso é estava, ruim? me Lógico que doeu não, isso é muito. ótimo. Mas foi uma descoberta libertadora, né? E a gente sempre escolhe, né? Foi uma descoberta libertadora. Olha, sim. Olha A que legal, é isso. Isabelle! Eu chorei muito, eu chorei muito, chorei, 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 chorei. Aí eu me emocionei e falei: caramba, eu entreguei meus sonhos nas mãos de outra pessoa, mas ninguém faz nada com a gente. Então, é assim, qual é a parte muito